O Supremo Tribunal Federal vai decidir duas questões importantes na política do país esta semana. Hoje, o STF vai julgar o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. O pedido foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Amanhã, os ministros vão decidir se a delação do dono da JBS tem ou não validade. Se a decisão for anular a delação, o presidente Temer fica livre da acusação. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Facebook volta à Assembleia para debater comunicação digital no Legislativo Paulista. Trabalhadores da indústria química ganham homenagem em sessão solene. Pesquisa traça perfil dos donos dos pets e confirma o que quase todo mundo sabia: ter animal em casa faz muito bem às pessoas. Agora, no Jornal da Assembleia. E hoje, terça-feira, tem Colégio de Líderes aqui na Assembleia Legislativa. Quem tem todos os detalhes ao vivo é o nosso repórter Jorge Machado. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Silvia. A reunião do Colégio de Líderes está marcada para as 14h30, segundo o convite feito pelo presidente desta Casa de Leis, o deputado Cauê Macris, do PSDB. Os líderes receberão a visita da doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, provavelmente para apontar algumas demandas da categoria, como o preenchimento de claros na Polícia Civil. São 8.200 cargos na Polícia Civil de São Paulo. Também o PDL 2 de 2017, que é a indicação de Alberto Silveira Rodrigues para o Departamento de Operações da Artesp. Também, claro, projetos remanescentes da pauta de 2016, projetos de deputados. E os projetos do governador. São eles o que autoriza a participação de São Paulo, da São Paulo Previdência, SPPrev, em fundos de investimento imobiliário. Também o projeto de lei 57 de 2017, que altera a lei do ICMS, o projeto de lei 873 de 2016, esse que dispõe sobre alienação de terras para rurícolas que ocupem ou explorem essas terras, e também, por último, o projeto de lei 257 de 2017, este que trata sobre o parcelamento de débitos do IPVA. Quem participa desta reunião do Colégio de Líderes é o deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que é vice-líder, mas ele falando agora como presidente da Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde que hoje esteve no Hospital Geral de Osasco. Fale um pouco desta visita, como foi? Jorge, é uma alegria poder estar aqui ao vivo com você e todos os telespectadores, que Deus abençoe a todos. Olha, uma visita muito boa, voltamos dali contente, porque todas as vezes que nos chega na Comissão de Saúde uma demanda, um pedido de agenda, de averiguação, etc., nós temos a obrigação de averiguar em loco. E havia ali já, na gestão passada, um pedido aprovado de visita ao hospital em Osasco, e nós fomos acompanhar com o presidente da Comissão de Saúde ali os trabalhos hoje na parte da manhã, onde eu fiquei muito feliz com a dedicação do doutor Maurício. Estou confirmando se é Maurício ou Maurício aqui. Maurício, doutor Maurício. Que recebeu a comitiva de deputados. Que é diretor daquele hospital, que faz um belíssimo trabalho, Jorge. O hospital ali, que é um hospital porta fechada. O que é porta fechada? É um hospital que atende às demandas de alta complexidade. Ou seja, aquele paciente que está na região com uma dor de cabeça, com uma febre, inicialmente ele vai para uma UPA, para um pronto atendimento ali, atendido pelos municípios, e depois é identificado se é alta complexidade ou não. Nós temos ali um trabalho muito bonito no hospital, com 290 leitos, que está passando por uma reforma também. Então voltamos dali com várias informações importantíssimas para o povo de São Paulo. Muito obrigado, deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, ele que é vice-líder do governo e presidente da Comissão de Saúde desta casa, comissão que tem uma reunião hoje a partir das 14 horas. Às 14 horas, confirmando aqui com o presidente da comissão, lembrando que a reportagem do Jornal da Assembleia esteve nesta visita técnica no Hospital Geral de Osasco, e a reportagem completa você vê na edição de amanhã do Jornal da Assembleia. Silvia. Obrigada, Jorge, pelas suas informações. Agora eu chamo o repórter Mauro Friesman, que também tem informações ao vivo sobre duas atividades parlamentares hoje aqui na Assembleia Legislativa. Mauro, boa tarde.
Olá, Silvia Garcia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham esta edição do Jornal da Assembleia. É isso mesmo, e uma dessas atividades, o repórter Jorge Machado acabou de destacar, é a Comissão de Saúde, que tem reunião prevista para início às 2 horas da tarde no plenário Tiradentes. Os deputados integrantes desta comissão inicialmente vão analisar uma pauta contendo 30 itens e vão tratar na sequência dos recentes casos de morte e também desrespeito com as gestantes do Sistema Único de Saúde na maternidade Santa Isabel, em Bauru. Sobre este caso, os parlamentares vão ouvir Fabiano Milan de Freitas, ele é diretor técnico daquela maternidade, e também Antônio Rugolo Júnior, presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, a FAMESP. Portanto, a partir das 2 horas da tarde, no plenário Tiradentes, o presidente desta comissão, o deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que acabou de conversar com a gente aqui no Jornal da Assembleia. Em seguida, a partir das 2h30, Comissão de Educação e Cultura. Essa reunião acontece no auditório Teotônio Vilela. Os parlamentares desta comissão vão receber o secretário estadual de Cultura, José Luiz Pena, que vem aqui à Assembleia Legislativa para prestar contas do andamento da gestão daquela pasta e também demonstrar o desenvolvimento das ações, dos programas, das metas da Secretaria Estadual de Cultura. A presidente desta comissão, deputada Beth Saão, do PT, encontro marcado no auditório Teotônio Vilela, como já adiantei, a partir das 2h30 da tarde. Tudo isso poderá ser acompanhado na página da Assembleia Legislativa na internet. Silvia Garcia. Obrigada, Mauro, pelas suas informações. Daqui a pouquinho os nossos repórteres voltam com mais uma rodada de trabalhos da Assembleia Legislativa para esta terça-feira. As mídias sociais estão cada vez mais na ordem do dia como eficientes canais de comunicação pessoal e divulgação de atividades empresariais e do setor público. Aqui na Assembleia, é claro, não é diferente. Na hora que acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Celular. Facebook. Na hora de dormir, a história repete. Que dá aquela olhada no Facebook, né? Leva o celular para cama. Sempre. Milhares de brasileiros fazem a mesma coisa e 90% estão no Facebook. Não é à toa que o país é o segundo maior consumidor nesta área, superando até a Índia. Hoje o Facebook tem mais de 114 milhões de usuários mensais aqui no Brasil e 108 milhões deles estão aqui, no celular. A Assembleia Legislativa de São Paulo, de olho nas mídias sociais, trouxe à palestra o uso do Facebook e do Instagram na comunicação política. Hoje é impossível a gente pensar em comunicação sem pensar em redes sociais. E quando a gente pensa em redes sociais, o que vem à cabeça? É o Facebook. Não tem como não pensar no Facebook. E o Facebook está querendo vir conversar com as pessoas e trocar informações. Então, essa primeira conversa que eles tiveram com a gente aqui hoje, acho que é uma experiência riquíssima e quem ganha é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Assembleia chegando em 2017 aí nas mídias sociais? Olha, você observando o próprio Facebook, a própria Débora estava dizendo isso, ele está em constante modificação. E a comunicação e a forma de passar o conteúdo à população, ele também está sempre em modificação. E é um desafio para a gente levar a informação para a comunidade. É para isso que a gente trabalha. Quem participou, aprovou. Como eu mexo bastante com isso, ajudou a facilitar a visão de algumas coisas. Mas Já vai correndo mexer a página lá ou você já estava mexendo enquanto estava rolando a palestra? estava mexendo agora aqui. É muito importante, né, a comunicação dos parlamentares com as pessoas que nós representamos, né, dentro dos nossos mandatos. Então nós estamos com um ciclo de palestras, trazendo aqui a Assembleia, junto com as equipes de cada um dos deputados. Trouxemos já o Google num primeiro momento, agora estamos trazendo o Facebook aqui para poder ajudar a orientação de cada uma dessas assessorias, para entender um pouco mais diretamente de como se utilizar essa plataforma da maneira correta para que a gente possa nos comunicarmos junto com a população e com a sociedade, né, dentro desse instrumento de comunicação direta. O senhor posta em questão de 5 minutos, 10 minutos, a gente já vê 5.000 curtidas, 10.000 curtidas. Qual é o segredo? Olha, acho que é a comunicação direta, né? Eu mesmo, particularmente, faço questão de acompanhar todas as respostas, né? Aprovo todo o conteúdo que vai para as minhas redes sociais. É importante com que você faça um bom conteúdo, seja direto e objetivo naquilo que você faz. Não é a mesma coisa do que você falar com a televisão, não é a mesma coisa do que você falar com o rádio, né? A maneira como você se direciona à população dentro das mídias sociais e das redes sociais, ela é totalmente diferente da maneira como você se comunica com a população, né, dentro da imprensa falada, imprensa escrita e também a televisão. Bom, eu volto a falar ao vivo com o repórter Jorge Machado, que tem as informações de mais 2 reuniões de comissões que acontecem hoje aqui no Legislativo Paulista. É isso, Jorge? Isso mesmo, Silvia, mas eu vou falar sobre essas reuniões daqui a pouquinho. Primeiro,
Eu vou entrevistar o deputado Sebastião Santos, do PRB. Ele chegou cedo aqui, já passou, assinou a lista de presença, também participa aí no Colégio de Líderes, né? Sobre as matérias que são discutidas aqui nesta Casa de Leis. Mas hoje o deputado Sebastião Santos também grava o programa Assembleia Convida, aqui na Assembleia Legislativa, no estúdio da TV Assembleia SP. O senhor vai receber Giovanni Andrade. Quem é Giovanni Andrade? Bom, boa tarde a todos os amigos que nos assistem. É um grande prazer estar falando contigo, Jorge. O Giovanni Andrade é uma pessoa que hoje tem uma história de vida e de superação. Ele que é o bicampeão mundial de boxe hoje, que detém o título mundial e que saiu das ruas, saiu do nada e com a força e com a vontade ele conseguiu chegar a esse êxito. Estaremos aqui no Assembleia Convida às 14h30 e aguardando aí ao público que possa nos assistir e assistir essa bela história que é exemplo para todos os jovens aqui do nosso estado. Um exemplo de vida e também para as novas gerações, você pode falar, deputado? Com certeza, o boxe ele está sendo muito difundido, principalmente nas periferias. O jovem ele conseguiu achar no boxe a saída para muitas situações. Uma delas é a droga. A droga que infelizmente hoje já está em 100% dos municípios, em 100% dos estados e faz parte de muitos países, né? E que hoje destrói a família, destrói a juventude. O garoto já começa muito cedo, a menina começa muito cedo nas drogas e o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela se desvirtua, destrói a família, destrói tudo. Mas estaremos aí com todos vocês. Obrigado, deputado Sebastião Santos. Agora sim, vamos à agenda da casa, viu? A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável faz reunião às 14 horas no plenário Dom Pedro I, né? Discutindo assuntos em pauta. E eu tenho também aqui uma segunda comissão, que é a Comissão de Fiscalização e Controle, no mesmo plenário Dom Pedro I, às 16 horas, a Comissão de Fiscalização e Controle, que é presidida pelo deputado Milton Leite Filho. É isso, Silvia. Obrigada pelas suas informações, pela participação do nosso deputado aqui, Jorge. Bom, último dia de outono vai ter frio e tempo fechado na maior parte do estado. Confira comigo agora a previsão do tempo para hoje. Na região metropolitana de São Paulo, a terça-feira vai ter chuva fraca em pontos isolados durante todo o período. A máxima não passa dos 18 graus. Em Presidente Prudente e região, o tempo fica nublado, com poucas aparições do sol. E pode garoar no fim da tarde. A máxima chega aos 23 graus. Em Araçatuba e cidades próximas, o céu fica parcialmente nublado. Pode chover fraco no começo da noite, máxima de 26 graus. Em São José do Rio Preto e região, terça-feira de tempo parcialmente nublado também, com chuvas fracas em pontos isolados, máxima de 27 graus. E em Ribeirão Preto e região, o sol aparece entre nuvens, não há previsão de chuva, apesar do aumento de nebulosidade, máxima de 28 graus. Bom, e depois do intervalo você vai ver que trabalhadores da indústria química ganham homenagem em sessão solene. A gente volta em 1 minuto. Até já! O repórter Mauro Friesman está de volta ao Jornal da Assembleia e desta vez para dar as informações sobre a CPI dos planos de saúde e da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. É isso, Mauro? É isso mesmo, Silvia Garcia. Tanto a reunião da CPI dos planos de saúde quanto da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, ambas vão começar às 3 horas da tarde. Eu vou falar primeiro sobre a CPI. Essa CPI apura eventuais irregularidades cometidas pelas operadoras de planos de saúde no estado de São Paulo e hoje os parlamentares vão apreciar uma pauta contendo 2 itens e, na sequência, ouvir o doutor Gervásio Fogagnoli, ele é presidente do Sindisaúde, e também o doutor Rodrigo Serra Pereira, ele é coordenador do Núcleo Especializado em Defesa do Consumidor, tudo para tratar sobre esclarecimentos em relação a queixas relacionadas com os planos de saúde no estado de São Paulo. Este encontro, às 3 horas da tarde, portanto, no plenário Tiradentes, e o deputado Wellington Moura, do PRB, é o presidente desta CPI. Também às 3 horas da tarde, como eu já havia adiantado, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, e o objetivo neste encontro é ouvir o secretário nacional do Consumidor, o senhor Arthur
Luiz Mendonça Rolo. Esse encontro segue o que está disposto no artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. E também os deputados, nesta reunião, vão deliberar sobre uma pauta de 16 itens. Tudo isso no plenário José Bonifácio, a partir das 3 horas da tarde. O deputado Jorge Wilson, do PRB, é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Silvia. Obrigada, Mauro, pelas suas informações. E hoje nós também temos uma reunião dos deputados da Comissão de Infraestrutura. E quem tem os detalhes para passar para a gente agora é o nosso repórter Jorge Machado. Jorge. Exatamente. Esta reunião está marcada para as 15h30 no plenário Dom Pedro I. O presidente da Comissão de Infraestrutura é o deputado José Américo, do PT. São 2 projetos de lei em análise na pauta. O projeto de lei 1614 de 2015, que é da deputada Ana do Carmo, do PT. Ele institui o Plano Estadual de Controle e Construção de Equipamentos e Represamento de Água, rejeitos líquidos, transporte de efluentes através de dutos fechados ou abertos. Esse projeto teve a relatoria do deputado Luiz Turco, também do PT, projeto favorável, a emenda, o voto dele é favorável ao projeto com emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Lembrando que esse projeto está desde 2015, ele veio logo em seguida ao desastre ambiental em Mariana, que é a maior tragédia ambiental do país, com 19 mortos. Isso aconteceu em 5 de novembro de 2015. Nesta comissão, também os deputados vão avaliar outros 9 requerimentos de convite e convocação. É isso, Silvia. Obrigada, Jorge, mais uma vez pelas suas informações. E uma sessão solene, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, homenageou o Dia Estadual do Trabalhador da Indústria Química. A data é celebrada em 21 de julho. A indústria química é um setor de base, ou seja, movimenta todo o parque de transformação de um país, que é o responsável por fazer matéria-prima virar produto. E o peso deste setor na economia do Brasil passa pelo estado de São Paulo, que conta com 35 mil trabalhadores atuando em 1.050 empresas. Os trabalhadores têm disposição para trabalhar, quer avançar na produtividade, e essa justa homenagem da Assembleia Legislativa, na verdade, dá um ânimo para esses trabalhadores a continuar no seu dia a dia, buscando o seu trabalho. O setor químico é um setor bastante dinâmico no nosso país, tem valor agregado nas suas conquistas trabalhistas e certamente queremos mantê-las. Na sessão solene, representantes das entidades sindicais destacaram que a lei, em homenagem aos trabalhadores da indústria química de São Paulo, promove uma reflexão sobre os desafios das profissões envolvidas na cadeia produtiva. Para nós, esse dia ele representa um reconhecimento da importância do trabalhador químico e que nós estamos cotidianamente discutindo e trabalhando questões voltadas à saúde do trabalhador e por melhores condições de trabalho, que é uma tônica muito forte na questão do trabalhador químico. Na solenidade, os sindicalistas também ressaltaram os efeitos da lei sobre o debate da reforma trabalhista em curso no Brasil. O grande problema hoje que a gente tem nesse dia que nós estamos aqui homenageando os trabalhadores é o desemprego, é a recessão. Então nós temos hoje as indústrias com baixa produção e, consequentemente, o nível de desemprego. Eu acho que o grande desafio dos trabalhadores é manter os seus direitos e os postos de trabalho. Na homenagem, trabalhadores que colaboraram com a construção da história da indústria química paulista receberam diplomas de honra ao mérito. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, autor da lei em homenagem ao trabalhador químico, destacou o ativismo político da categoria. Essa homenagem hoje vem também no sentido de fortalecer a luta e conclamar essa categoria tão aguerrida para que possamos continuar num momento tão complicado, travando essa luta para que nós possamos manter os empregos, mas com os direitos conquistados ao longo da história. Hora de mais previsão do tempo para mais cidades do interior do estado. Em Marília e região, tempo parcialmente nublado, agora à tarde. À noite pode chover fraco, a máxima não passa de 25 graus. Em Bauru e cidades próximas, o tempo fecha agora à tarde e chove à noite, máxima de 23 graus. Na região de São Carlos, a previsão para hoje à tarde é de tempo parcialmente nublado. Deve chover à noite, tá? Máxima de 26 graus. E em Campinas e região, o sol aparece entre nuvens à tarde. Pode garoar à noite. A máxima não vai passar de 21 graus. Uma pesquisa confirma o que todo mundo já sabia. Ter animal de estimação em casa
só traz benefícios aos donos. A gente volta em um minutinho, não sai daí. Hora de conferir os destaques da edição de hoje do Diário Oficial do Parlamento Paulista. A notícia de primeira página é o encontro promovido pelo Facebook para debater comunicação digital aqui na Assembleia. Destaque também para a sessão solene que homenageou os trabalhadores da indústria química. No mandato em pauta, a entrevista é com o deputado Pedro Cacá, do Podemos. Ele fala da necessidade do jovem entrar para a política nacional. Você pode ler o Diário Oficial da Assembleia pelo portal al.sp.gov.br. E na segunda reportagem especial sobre pets, o Jornal da Assembleia vai mostrar agora um perfil dos donos dos animais de estimação. O certo é que, além da companhia fiel, o animal dentro de casa só traz benefícios para as pessoas. A reportagem é da Carla Francisco. Uma pesquisa inédita feita pelo Ibope Inteligência comprova que os pets representam uma parte essencial da sociedade e fornecem um apoio valioso em facilitar a interação humana e os contatos sociais, além de proporcionar companhia. Foram 900 entrevistas, 300 com donos de cães, 300 com donos de gatos e 300 com pessoas sem pets, mas com a intenção de ter. O levantamento mostrou que os donos de cães são, em sua maioria, casados, têm em média 41 anos e 93% moram com mais de uma pessoa. 82% são de classe AB, 59% moram em casas, 24% adotaram seus cães, sendo 59% sem raça definida. O Brasil tem muitas realidades, né? Você tem a realidade em alguns centros importantes, centros de alta concentração de pessoas, em que você tem uma característica cultural típica e tal, um valor para o animal, etc. e tal. Por outro lado, você tem outros ambientes que são rurais, que são ambientes que não são urbanos. Então, para cada lugar no Brasil, você vai ter uma realidade diferente. O que você tem é um aumento da concentração de animais domésticos que estão domiciliados, que estão dentro das casas das pessoas e de uma população que teve um aumento da sua renda e que a partir do aumento da sua renda podem dar a esse animal uma alimentação melhor, um tratamento melhor. São pessoas que têm como ideal, desejo, vontade, ter um animal doméstico para se relacionar. Mas isso é importante fazer a distinção. Uma coisa é um animal doméstico na cidade, em grandes cidades. Outro em ambientes rurais. Então, você vai ter realidades diferentes no Brasil. O que nós conhecemos é aquilo que a mídia, de maneira geral, traz e também aquilo que a própria questão econômica traz, que é as áreas onde pessoas são tutores, cuidam de animais, levam a hospitais, fazem tratamento, compram ração, tem um tratamento diferenciado, tem um investimento muito maior. Nessas áreas, a intimidade com o cachorro é muito maior. Houve uma melhoria, né, na consciência a respeito do animal, da responsabilidade que temos em relação aos animais, que eles não são brinquedinhos que você compra e descarta, que são seres vivos, que têm necessidades próprias, são animais que sofrem quando são abandonados, são animais que sofrem quando não recebem estímulos adequados. Então, as pessoas têm responsabilidade, não são coisas. E na reportagem de amanhã, você vai conhecer a história de uma taxista que levou 5 gatos de rua para casa. Hoje os bichinhos são muito mais do que animais de estimação. Bom, vamos a mais previsão do tempo? Agora para o litoral e interior do estado de São Paulo. Em Sorocaba e região, tarde desta terça-feira vai ter sol entre nuvens. À noite o tempo fecha e pode chover fraco, máxima de 19 graus. No Vale do Ribeira, chove a maior parte do dia e da noite. E a temperatura desabou, viu? Hoje de madrugada chegou a 8 graus em registro. A máxima fica na casa dos 15 graus. Nas cidades da Baixada Santista, o céu fica nublado com chuva a qualquer hora do dia. A máxima em Santos fica em 21 graus.
E no Vale do Paraíba, o tempo também fica fechado. Chove em áreas isoladas à tarde e à noite. A máxima em São José dos Campos chega aos 19 graus. E o Jornal da Assembleia desta terça-feira fica por aqui. Você pode assistir a partir das 2h30 da tarde a sessão plenária, ou pela TV Assembleia SP, ou pelo nosso portal www.al.sp.gov.br. Uma boa tarde para você e até amanhã.